E para a gente falar sobre os reajustes salariais que foram aprovados no Congresso Nacional de ontem para hoje, tanto para o Poder Legislativo como também para o Poder Executivo e Judiciário. Aprovação rápida, tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado Federal e em meio às negociações da PEC da transição. E para a gente falar sobre essas articulações, a gente conversa agora com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Esse é só um dos assuntos, tá, deputado? Com toda certeza. Bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Lívia, apesar do péssimo dia para o nosso país. Olha, aqui na Câmara dos Deputados, só desgraça no dia de hoje. Vamos começar então, falando a respeito desse gancho que eu dei, desse destaque que eu dei para esse projeto de decreto legislativo que foi aprovado rapidamente nas duas casas. Na Câmara dos Deputados foi uma votação mais, que foi uma orientação de bancada, por meio dos líderes, e me parece que só os líderes da bancada do Novo e do PSOL que se manifestaram contra a aprovação desse decreto legislativo que concedeu esses reajustes para os três poderes, de 18% de forma escalonada a até 50% em 3 anos. Como foi essa discussão? Por que essa discussão tão rápida e que timing foi esse, deputado? Pois bem, Lívia, na verdade, desde ontem, há 11 projetos protocolados aqui, houve um acordão entre todos os partidos, salvo o Novo, para dar uma tramitação acelerada. Inclusive, o PSOL votou favoravelmente a todos os aumentos, exceto os das cúpulas, ou seja, dos ministros do STF, dos deputados federais, do Procurador-Geral da República e assim por diante. Agora, dos servidores, até mesmo o PSOL apoiou todos os aumentos que foram propostos, do Judiciário, do Legislativo, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas da União, e assim por diante. O fato é que nós estamos há 4 anos, ou seja, desde o início do mandato, falando que é importante uma reforma administrativa. Nós não somos contra a valorização, os salários de acordo com os salários que também são pagos no mercado para pessoas que no serviço público exercem funções de alta relevância e de muita responsabilidade. O que nós precisamos ter é a avaliação de desempenho, até para que aquelas pessoas que são realmente muito boas, e há muitas pessoas muito boas no serviço público, possam ser valorizadas de acordo com a sua qualidade, e aquelas que são incompetentes possam até mesmo ser desligadas, demitidas. Hoje, porém, o que nós temos é que, inclusive, em algumas áreas, como, por exemplo, no Poder Judiciário, existe a aposentadoria compulsória para quem comete crime. Membros do Poder Judiciário têm essa regalia, isso é um absurdo. Então nós nos posicionamos todos contrariamente a esses aumentos feitos realmente da calada na noite, de última hora, e sem os votos individuais de cada parlamentar, porque houve esse acordão. Nós não temos 31 deputados federais, que é o número mínimo para pedir verificação nominal de voto, nenhum outro partido maior fez essa verificação. Apenas nas votações das cúpulas nós tivemos apoio do PSOL e o Novo, mas o PSOL também não detém 31 parlamentares, e assim fica essa coisa, todos os partidos aprovam, mas não tem nome dos deputados que foram a favor. No fundo, todo deputado que é dos partidos que apoiaram esse acordão, no fundo também deram acordo para isso, mesmo que não queiram admitir, porque acabaram não aparecendo com seus nomes no painel. Agora, as implicações disso para o orçamento. Falando em orçamento, essa peça orçamentária para o ano que vem está prevista para ser discutida amanhã, quinta-feira, no Congresso Nacional, começando pela Comissão Mista de Orçamento. Fala-se tanto sobre a dificuldade de fechar as contas. O STF, por meio do ministro Gilmar Mendes, autoriza que o Auxílio Brasil ou Bolsa Família fique fora do teto de gastos, articulação daqui e dali. E, de repente, de uma forma muito rápida, esses reajustes são aprovados. Isso vai impactar no orçamento do ano que vem ou tudo isso já está previsto, deputado? Claro que vai impactar, Lívia. É lógico que vai impactar. Eu sou membro da Comissão Mista de Orçamento. E a gente sabe que a situação das contas do Brasil não é tão boa. Aliás, nós temos uma dívida muito alta, o juro vai crescer com o tamanho do rombo que se está fazendo no teto de gastos, nas despesas públicas. A inflação vai voltar. Infelizmente, o que nós veremos nos próximos meses é disparada da inflação no Brasil.
um cenário caótico, uma verdadeira tragédia. Gilmar Mendes, de uma forma que eu considero completamente irregular, eu não, o direito considera irregular, porque ele deu uma canetada, né, como se diz, garantindo o pagamento do Bolsa Família no mandado de injunção que já estava até mesmo arquivado, ou seja, tinha transitado em julgado, ele foi lá e desarquivou e deu uma canetada garantindo o pagamento do Bolsa Família. Mas, considerando que Gilmar Mendes já tinha garantido o pagamento do Bolsa Família, por que mesmo que precisou ser aprovada essa PEC para o próximo ano? Ah, claro, porque não era só isso que estava em jogo, pelo contrário, são mais de 160 bilhões, muito mais do que o suficiente para pagar o Bolsa Família, que estão sendo autorizados fora do teto, para o PT gastar, para Lula gastar no seu governo, a partir do ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro. Além disso, foram incluídas emendas parlamentares majoradas para deputados e para senadores, e deputados tinham 20 milhões de emendas por ano, passam a ter 30 milhões de reais de emendas individuais e positivas por ano, e senadores que tinham 20 milhões por ano passam a ter 56 milhões de reais em emendas por ano. E, além disso, abriu-se um espaço de 23 bilhões de reais para este ano ainda, de 2022, ou seja, para que os deputados do Centrão, os senadores também do Centrão, possam, junto com os presidentes da Casa, distribuir recursos públicos nessa reta final no apagar das luzes de um governo que disse que já tinha fechado as contas, ou seja, não precisava desse valor extra. Esse valor vai para pagar compromissos com parlamentares aqui, é isso que está muito claro. E, por fim, a desgraça das desgraças, a cereja no bolo, nós tentamos de tudo evitar que o teto saísse da Constituição, mas, lamentavelmente, o destaque do Novo, que ontem não teria sido aprovado, de ontem para hoje não perdeu os votos necessários para que fosse mantido no texto constitucional o teto de gastos, e a partir do ano que vem, por meio de lei complementar, o governo do PT, o governo Lula, vai poder alterar a relação entre despesa e receita. É muito absurdo. A gente segue falando sobre a PEC fura-teto, ou PEC da transição. Peço licença rapidinho, continua com a gente, por gentileza, porque eu vou até Brasília. A Marília Sena está acompanhando a discussão da PEC no Senado Federal e tem atualização para a gente. PEC aprovada por aí, Marília. Oi, Lívia, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A PEC foi aprovada no primeiro turno. O placar foi 63 votos contra 11 votos. Foi uma votação bem rápida, viu, Lívia, em comparação com a Câmara dos Deputados, porque eu lembro, já havia acordo para que nenhuma mudança acontecesse aqui no Senado Federal. O texto foi aprovado em primeiro turno e agora segue para votação em segundo turno. Por enquanto, os parlamentares estão aqui discutindo as emendas, as alterações na Câmara dos Deputados, mas não deve sofrer nenhuma mudança aqui no Senado. A expectativa é que a PEC seja promulgada ainda hoje, porque os parlamentares estão dependendo dela para votar o relatório do senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento, que conta com os 168 bilhões que constam na PEC fura-teto. Uma das mudanças na Câmara dos Deputados é a redução do prazo de 2 anos para 1 ano, então esses valores, essa autorização para gastar fora do teto é válida só durante o ano de 2023. E outra mudança é onde realocar as emendas de relator, que foi apelidado aí de orçamento secreto. O relator geral poderá apresentar até 9,85 bilhões em emendas para políticas públicas, que equivale a 50,77% dos 19,4 bilhões que estão separados para as emendas de relator. Eles foram realocados aí na PEC da transição. A outra metade desses 19,4 bilhões foi direcionada para emendas individuais, que passam para um novo valor de 11,7 bilhões, e aí essas emendas chegam a 21 bilhões de reais. A PEC sendo aprovada aqui, ela vai ser promulgada e amanhã tem a votação do orçamento de 2023, que é um rascunho do que o novo governo eleito vai poder gastar durante o ano de 2023. A gente segue aqui acompanhando, Lívia. Muito obrigada pela atualização, Marília Sena. Segue então no Senado para acompanhar essa votação em segundo turno da PEC da transição por lá. Deixa eu voltar ou retomar a nossa entrevista com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. A gente tinha que trazer, desculpe a pressa em dispensá-lo, pelo menos temporariamente, deputado, a gente tinha que atualizar essa questão lá no Senado Federal. Então, a configuração dessa PEC, tudo indica, pelo placar que a gente teve agora
no Senado que vai haver essa aprovação de todas as mudanças que foram feitas na Câmara dos Deputados em segundo turno também. A promulgação da PEC deve sair nesta quarta-feira também. Então, a configuração é essa, um estouro, se a gente contar todos os valores no teto de gastos por um período de um ano, de cerca de 200 bilhões de reais. E por falar nesse estouro, a gente acompanhou mais cedo no 3 em 1 a manifestação que o senhor fez pedindo para que fosse retirado um trecho da PEC que tratava sobre a possibilidade de o governo utilizar os recursos não sacados de PIS/PASEP por trabalhadores ao longo dos anos, recursos da ordem de 24 bilhões de reais. Esse trecho continua na PEC, né? Infelizmente, continua na PEC. E é o seguinte, pergunto para quem está nos assistindo, alguém aí lê Diário Oficial da União? Eu duvido, olha, a menos que quem está assistindo é alguém que trabalha no governo, trabalha no parlamento, que tem isso como profissão, ler o Diário Oficial da União. Foi aprovado nessa PEC que aqueles que têm contas PIS/PASEP não movimentadas nos últimos 20 anos ou mais, e tem gente que tem um valorzinho lá e não sabe. E o governo foi atrás também suficientemente para informar as pessoas. Algumas já morreram, porque faz mais de 20 anos, e não ficaram sabendo. E os familiares talvez estejam passando por necessidade e poderiam querer utilizar esse recurso. Quem não quer o dinheirinho que está parado numa conta já há muito tempo e de repente aparece? Mas não. O que o governo vai fazer a partir de agora aprovada essa PEC? Vai ter que divulgar no Diário Oficial da União o nome das pessoas que têm esses recursos parados na conta. Ninguém lê esse Diário Oficial da União. Se em 60 dias a pessoa não reclamar esse dinheiro, ela vai perder para o governo. Ou seja, confisco. O governo vai roubar o dinheiro dela e vai colocar esse valor fora do teto também. São quase 24 bilhões de reais. Então a gente vai vendo que é um puxadinho em cima de um puxadinho, né? E como eu disse na tribuna, Lívia, falo muito que na iniciativa privada tem ganância. Eu nunca vi tanto ganancioso por centímetro quadrado quanto aqui em Brasília na política, sinceramente. Aqui que estão os maiores gananciosos do Brasil, porque além de pegar o dinheiro que não precisam, porque já ganham bem, mas é só por poder, ainda tiram de quem tem menos, tiram de quem é pobre, de quem está passando por dificuldade, por exemplo, e que talvez poderia aproveitar um dinheirinho que está parado, que nem sabia que existia e que agora vai ficar também nas mãos do governo. Vou abrir essa conversa também para os nossos comentaristas participarem, deputado, começando com a sua pergunta, Cristiano Vilela. Deputado, uma boa noite para o senhor. Deputado, boa noite, Cristiano. Agora com essa aprovação da PEC, nós temos aí o fim do teto de gastos, né? Uma medida importante que estabeleceu um limitador, né? Um freio para os gastos públicos. O senhor vê que é viável a criação de uma nova âncora fiscal? O senhor vê essa viabilidade? Qual tipo de âncora fiscal o senhor imagina que será proposto pelo governo ao longo do início do próximo mandato? Cristiano, em primeiro lugar é importante ressaltar que o teto de gastos, ele pelo menos, dos males o menor, ele pelo menos continua na Constituição até que o futuro governo apresente e aprove uma lei complementar com uma nova âncora fiscal, certo? Então ele está na Constituição, mas agora até o momento que aprovar uma lei complementar, cujo prazo de apresentação é até, se eu não me engano, mês de julho ou agosto do próximo ano, até aquele momento o teto de gastos continua valendo e se não for aprovado ele segue na Constituição. Agora, como será essa nova âncora fiscal é uma incógnita, nem o PT sabe dizer o que é. Eu estive na Comissão Mista de Orçamento na semana passada conversando com colegas parlamentares do Partido dos Trabalhadores e não sabiam me dizer qual era a âncora fiscal, só diziam que o teto não serve, tá, mas qual é a alternativa? Não sabe. Então é muito ruim, é uma sinalização péssima você dizer não vai ter mais teto de gasto na Constituição, vamos fazer uma nova âncora fiscal por meio de lei complementar, mas não se diz qual é. E, vindo do PT, sinceramente, eu não consigo imaginar nada que seja rígido o suficiente como tem sido o teto de gastos. Apesar dos furos reiterados que nós vimos nos últimos anos, mas ele ajudou muito o Brasil a ter uma trajetória de responsabilidade fiscal. O PT não tem compromisso com responsabilidade fiscal nem com reformas. O que vem por aí como nova âncora fiscal, não acho que vai ser positivo para o Brasil. A menos que o parlamento dê uma reagida, ao contrário do que nós vimos acontecer hoje, e a partir do ano que vem, com a crise econômica que eu já prevejo, vem por aí, acorde para a vida, como se diz, e trate de fazer uma boa lei complementar com uma âncora fiscal verdadeira, ou até mesmo
decida por manter o teto de gastos dentro da Constituição, revertendo as decisões feitas hoje. Para a gente fechar, Alfredo Scaff. Boa noite, deputado Marcel. Deputado, 2 questionamentos. O que essa PEC tem de diferente da PEC que foi julgada inconstitucional? E o segundo ponto o senhor não acha que essa questão do PIS/PASEP é um flagrante desvio de finalidade que poderia ser discutido, a sua legitimidade e a fundamentação jurídica no próprio Supremo Tribunal Federal? O senhor não acha um exagero desproporcional isso? Sim, qual foi a primeira pergunta mesmo, Alfredo? Eu me concentrei na segunda. A primeira pergunta, Marcel, é se essa PEC da emenda de relator, o que é que ela tem de diferente do que foi julgado já inconstitucional pelo Supremo? Desculpa, eu cansaço essa hora aí, já o dia todo no plenário e ouvi, mas não prestei atenção. Bom, vamos começar pela segunda pergunta. Sim, eu entendo que não tinha a ver com o tema, mas infelizmente aqui a Câmara dos Deputados tem aprovado muitas PECs com uma série de dispositivos que não tem a ver com o tema principal. E a rigor pode ser feito isso, tá? Infelizmente pode, é uma proposta de emenda à Constituição, e apesar de não ter um tema correlato, não se trata de jabuti, porque esse é o termo que se utiliza para medidas provisórias. Essa sim tem de tratar exclusivamente do tema que está em pauta. Mas eu concordo com você, foi mais um puxadinho colocado ali dentro da PEC para tentar achar mais dinheiro, né, para, como se diz no popular, né, tungar o cidadão e retirar do bolso dele, porque esse dinheiro é de cidadãos, é dinheiro privado, os seus recursos para passar para as mãos dos políticos, né? Em curtas palavras, é isso que aconteceu. Em relação à primeira pergunta, nós temos agora a divisão igualitária de metade das emendas de relator entre deputados e senadores. Não é igualitária, aliás, me corrijo. Deputados aumentaram de 20 para 30 milhões de reais o valor das emendas à disposição deles, e senadores de 20 para 56 milhões, ou seja, enquanto deputados aumentarem 50% o valor a receber em emendas individuais, ou o valor a destinar em emendas individuais, senadores aumentarem 150%. Um deputado vai ter direito a 1/3, pouco mais disso, do que um senador tem direito a indicar. Até o momento eram iguais os valores. Deputados e senadores destinavam o mesmo valor em emendas individuais. Isso, para mim, já é um problema de quebra de isonomia entre as indicações parlamentares. Ainda que eu, pessoalmente, seja contra qualquer tipo de emenda, inclusive as emendas impositivas e individuais. Agora, diferentemente do que acontecia antes, esse recurso, pelo menos metade dele, vai ser dividido entre deputados e senadores e vai ter que ser pago de forma impositiva, não vai ficar na mão de alguém lá no Ministério A, B ou C do governo, do Poder Executivo, decidir se empenha e paga esse recurso ou não. Ele terá de ser pago, como já são pagas as emendas individuais atuais, e a outra metade da verba que antes ia para emendas de relator vai ficar nas mãos do Poder Executivo, que aí discricionariamente decide para onde, em que ministério será aplicado e se vai ser empenhado, executado ou não. Pode acontecer com essa outra metade de ela ficar informalmente, né, nas mãos do Congresso por meio das relações entre Legislativo e Executivo. É algo que fica um pouco até fora do controle, que era o que acontecia com as emendas individuais anteriormente, antes de elas se tornarem impositivas durante o governo de Dilma Rousseff. Agora, pelo menos, aí sim eu concordo com quem colocou na Constituição, ainda que eu acho que a solução não é a ideal, é melhor do que a minha emenda de relator ficar na mão do presidente da Câmara e do Senado e que eles, discricionariamente, fiquem dividindo esse valor, que é dinheiro público, para os deputados da patota, aqueles mais perto, são senadores mais próximos deles, e não seja de uma forma mais ou menos igualitária dividida e muito menos de forma técnica aplicada. Bem, acabamos de conversar com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigada por se desdobrar, apesar do cansaço, e conversar com a gente aqui ao vivo no Jornal Jovem Pan. Bom descanso, boa noite. Muitíssimo obrigado. Vou voltar para o plenário primeiro. Estamos trabalhando, tem vários projetos na pauta. Aliás, estou aqui no cafezinho da Câmara, mas agradeço pelas palavras e podem contar sempre comigo. À disposição e um abraço a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.